almoçaram, comeram bem? Não estão com fome, não? Você que não comeu, mamãe. Eu não tô com fome, mas tô me dando uma dorzinha de cabeça assim. É estresse. Eu não dormi muito bem a Preparada, semana, não. organizada. Eu fico assim. Quando eu tenho uma tarefa que ele fica incomodando tanto. Ó, tô conseguindo entrar na live. Vocês querem mais chazinho? Já tá, não tá? Ó o barulhinho. Vocês querem mais chazinho? Gente, o microfone pega tudo, né? Você aceita mais um pouco, Mariana? Já tá, não tá? Ó o barulhinho. Vocês querem mais chazinho? Gente, o microfone pega tudo. Esse foi de verdade, né? Você aceita mais um pouco, Mariana? Já tá, não tá? Ó o barulhinho. Vocês querem mais chazinho? Esse foi de verdade, né? Tem 6 pessoas assistindo, tem mais pessoas do que a gente. Eu vou arrumar pra essa cama tá um pouquinho pegando na cabeça. Pode subir, não pode? Tem 6 pessoas assistindo, tem mais pessoas do que a gente. Eu vou arrumar pra essa cama tá um pouquinho pegando na cabeça. Pode subir, não pode? Eu tô achando que os nossos telefones tá dando interferência de áudio, não tá? Não tá um barulho estranho? Abaixa o seu áudio aí. É o microfone, Ficar. Não pode. Um pouquinho. Acho que tem, porque o nosso áudio é o nosso celular. Tem que baixar o volume todinho. Eu tirei tudo. O meu eu tirei agora. Agora melhorou. Eu vou também tirar aqui meu áudio. Eu tirei. Aí, porque aí não vai atrapalhar. Agora melhorou. Tava dando interferência, né? Aí, estamos começando a nossa live. Já tem algumas pessoas assistindo. Boa tarde. Boa tarde, quem está entrando. Boa tarde. Bem-vinda, bem-vindo. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Que nessa tarde nós possamos, compartilhar a palavra de Deus, e trocar também ideias com vocês. Conversar é a coisa que mais gostamos, né? Compartilhar. Dá até aquela briguinha. Não, deixa eu falar primeiro. Tem que levantar o dedo. Estamos aqui com a Sandra, que veio compartilhar um pouco da experiência dela, de vida, né? Como mãe, como esposa, como serva de Deus, né? Como filha de Deus, nos desertos da vida, né, Sandra? Nossa, o deserto é que não falta na vida do crente. Muitos desertos. Sim. Mas a gente sempre atravessa, né? Graças a Deus. Nós confiamos que o Senhor vai à frente ali, como foi com o povo de Israel, como uma nuvem e como uma tocha de fogo, guiando sempre, né? Deus vai à frente, você atravessa o deserto. O deserto é coisa de crente, muito crente. Igual o Jó, né? Pode perder família, né? Perder os bens, até a saúde, mas a fé jamais. Não. E se você focar em quem te guia, né? O segredo do deserto, quando o povo atravessou, foi exatamente, eles focavam na direção. Sim. Eles não ficavam prestando atenção nas coisas do deserto, mas naquilo que direcionava, na nuvem e no fogo, né? Que era o próprio Deus ali no meio deles. Isso fez a diferença, isso fez com que eles atravessassem. Foi um tempo com Deus. Sim. E deserto, na vida do discípulo de Jesus tem que ter deserto. Jesus foi ao deserto. Né? Justamente. Então, oi, Olinda. A Olinda tá chegando. Da minha sogrinha, a Ana. Tem muito comentário aí. O pessoal tá entrando, tá comentando. Irmãs. A Crislane que tá aí, fez um Minion pra gente. Que bom que você tá aí com a gente, Crislane.
A Ana Sara também está entrando. Amém. Glória a Deus. Vamos conversar. Ô Sandra, sobre foco, eu vi uma coisa interessante. Foi até no Facebook, alguém postou. Tava assim a palavra fofoca na sua vida. Aí riscou o primeiro fó. Você chegou a ver isso? Não. Foca na sua vida. Sim. Foi no Instagram ou no Facebook, será? Esteve no Facebook. É, essas redes sociais. Passa tudo, né? Eu falei, Eu gente, acho que o máximo legal. essa criatividade. E foi assim, né? Uma palavra que você muda, ela muda completamente o sentido. Totalmente, né? Nossa vida precisa ter alguém que direciona ela. Sim. Porque nós mesmos, nós somos tão falhos que quando nós pensamos, não, eu que sei o que é melhor para mim. Eu que sei. Não, eu não quero direção de Deus, eu não quero direção, não quero conselho de ninguém, eu que sei. Geralmente, quando nós nos encalhamos, né? Quando você dá errado, aí você fica perdido, você não tem para onde pedir mais socorro, porque você fez aquela escolha sozinho. Você Sim. que sabe, né? Uhum. Então nós precisamos sempre ter alguém que nos direciona, ter conselho, ter alguém que é um guia, um espelho. Nós precisamos disso. Nós não podemos andar confiando sempre em nós mesmos. É muito perigoso. É verdade. Enquanto o pessoal vai entrando, vamos cumprimentar. Nessa semana teve muita novidade, não teve? Teve Nossa. bastante. Muitas novidades. O WhatsApp bombou. Ah, é. Muitas mensagens. No grupo dos casais, nós parabenizamos a Rose e a Rosilene e o Cleiterson. E parabenizamos novamente por 29 anos de casados. Parabéns uma caminhada pra grande vocês. juntos. Deus abençoe a vida de vocês, Rosilene, e do irmão Cleiterson, né? Que é uma bênção em nossa comunidade. Estamos com saudade, né? A gente não se vê tanto como antes. Mas que Deus abençoe vocês ricamente, sua família. Hoje nós tivemos o nascimento, né, da Cecília. Dá os parabéns a Camila e o Edgar pela filhinha. Oh, que muito gracinha fofinha, dela. muito uma gracinha, né? Ela uma fofura. E possivelmente teremos Caio também aqui o Caio hoje. tá quase né? chegando. Caio Será tá que vai quase hoje? chegando. Será que vai ser junto no dia da Cecília? Vai ter hein? história para contar. O Caio da Aline, do nosso baterista, né, daqui. Sim. Ela tá, pelo que a gente escutou, em trabalho de parto já, assim, né, para nascer também. Então vamos esperar, né? Você esteja orando para as mamães, para que Deus possa restabelecer a força, a saúde. É um momento de alegria, mas também de cansaço físico, né? Preocupação, né, da família, com os A mãe fica procedimentos. dividida entre dar carinho, desfrutar o momento e descansar. É tudo muito junto. Então, que você possa estar orando aí, pedindo ao Senhor para fortalecer esse momento, fortalecer a mente e a fé e as forças, tudo que elas precisam agora, né? Edilma, boa tarde. Carla, do Joaquim, boa tarde. Tá chegando a Carla aí. Aparecida Santos falou que nós tá de parabéns, né, o trabalho que está fazendo. Que o Senhor nos capacite mais, Amém, né? Amém, isso mesmo. Para estar realizando esse trabalho nesse momento tão difícil, né? Que às vezes nós achamos que vai passar e vem à tona de novo, né? Esse vírus é um deserto, meio que um deserto, né? Com certeza, estamos confinados. Nós sabemos que vai passar. Usar esse tempo, né? Para que nós estamos mais quietos dentro de casa. Usar esse tempo para ter comunhão com a família, junto com Deus, né? E estar estudando mais a palavra de Deus. Usar esse tempo para isso, né? Isso mesmo, ó, tem gente entrando aí. A Rani entrou. Eliette. A Maria Arlinda tá aí, ó, Dona Arlinda. A Eliette Segal. Um beijo, amiga, lá de Cachoeira, Espírito Santo. Olha. Eu convidei tanta gente, eu postei e fui marcando um monte de gente que eu lembrava. Chamei de Cachoeira, até povo do Rio de Janeiro eu chamei. É muito bom estarmos unidos, né? Se não presencial, porque não podemos usar tecnologia, não podemos estar perto, né? Mas usamos tecnologia a nosso favor. Que bênção! A Roberta tá aí, que saudade, Roberta. Eu vou na sua casa, viu?
Vamos arrumar um tempinho pra gente poder ir. Nem que seja de máscara, mas eu vou. Que bênção. Vamos comentar, né, a ausência da Andressa. Nossa colega não pôde estar aqui, ela teve um imprevisto. E a ideia dessa live, né, o tema foi uma ideia que ela teve e ela foi trabalhando com a gente e nesse momento está intercedendo, né, porque é um trabalho que precisa de muita cobertura de oração. Isso mesmo. Um abraço para você, Andressa. Entra aí e dá muita curtida pra gente, viu? E hoje temos presentinho de novo, né? Ah, sim, está aqui atrás, os sorteios. Muitas irmãs também quiseram ajudar, né? Tanta coisa legal. Doaram. Pena que a gente não pode participar, é só tem coisa que eu tô doida pra pegar pra mim. Mas eu não vou nem comentar, porque fica chato, né? Da outra vez. Eu brigando com o presente da Jordane. Daqui a pouquinho a Jordane vai entrar aí, né, Jô? Cadê você? Ai, ai. Então vamos começar esse momento nosso, né, com uma oração, para que Deus possa estar abençoando esse momento e que nós possamos compartilhar, né, com o nosso Deus, que é o único e maravilhoso, né, o dono de todas as coisas. Amém. E o Wi-Fi dele nunca para, né? Tá sempre entronizado, né? Nós que precisamos estar focadas no alvo que é Cristo. Isso mesmo. Ora por nós, Mariana. Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, ó Pai, reunidas em Teu nome, ó Pai. Num único propósito, Senhor, falar da Tua palavra, Senhor. E nesse momento, Senhor Jesus, tão difícil para cada pessoa, ó Pai, da distância, em tudo, Senhor. O Senhor nos deu, ó Pai, essa tecnologia maravilhosa que descobrimos, ó Pai. E podemos chegar em vários lugares, em vários estados, em vários lugares, ó Pai. Que a Tua palavra, Senhor, alcance o coração de cada um que está assistindo essa live, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor, e que saia da nossa boca, Senhor, as Tuas palavras, aquilo que o Senhor quer que saia, Pai. Usa, Senhor Jesus, eu, Sandra, Estefânia, Pai, para que possamos, ó Pai, tocar o coração daqueles que estão distantes, Senhor. Amém, Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Essa é a oração que eu faço em Teu nome. Amém. 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 Ó, a Vilma já entrou. Falei com ela, Vilma, você acompanha a gente lá, porque você fala cada coisa legal, né? A Vilma é uma bênção, né? Um dia a gente vai chamar ela. Esperar esse tempo de pandemia, né? Que tem, porque ela fica com a mãe dela. A mãe dela já é idosa e ela precisa cuidar bem da saúde. Isso. Vamos começar então falando um pouquinho do nosso tema, né? E o tema é Entre Desertos e Palácios. A gente pode falar um pouquinho sobre deserto. O que você acha, Mariana, deserto? O que para você é um significado assim de deserto? Deserto é algo assim, tudo seco, né? Sim. Sem folhas, sem vida. Então, deserto é algo que eu particularmente enxergo como algo sem vida, sem cor, sem expectativa, né? É aquele lugar que nós pensamos que estamos sozinhos, né? Ao meu ver, é isso. E para você, Sandra, o que vem assim, o significado de deserto? No sentido cristão, a gente sempre pensa como luta, né? Mas trazendo para todos esses significados, nós podemos lembrar que o deserto também é grande, né? Sim. É um caminho difícil, não nos promete nada fácil. Quando você vê que tem um deserto à frente para caminhar, você pensa, vou me cansar, o clima é diferente do que você espera. Então, lembra dificuldade. Lembra assim, nossa, esse é um momento de dificuldade. Nada aqui vai ser fácil, tem que ter garra. Agora, garra mais do que nunca. Então, é esse momento assim de diferente. É diferente. E garra mesmo, porque a vontade que a gente tem quando encara um deserto é de desistir, né? A gente não quer nem começar. É Quando verdade. começa, você fala assim, vou parar aqui, vou ficar aqui. Dá uma vontade de ficar onde está, estagnar, né? Outras vezes dá vontade de voltar para trás. Fechar os olhos e esperar que tudo passe pra gente abrir. Esperar que alguma coisa acontecer. E você já pensaram em transferir o deserto para outra pessoa?
jogando culpa nos outros. Esse Às deserto vezes eu não acho é que meu, o se eu- problema é seu. Eu acho que é o que mais A acontece, gente né? quer fugir do deserto, né? A gente quer julgar, é do ser humano. É. Querer Sim. colocar a culpa no outro. Ah, isso está acontecendo na minha vida por causa de fulano. Aham. Se tivesse feito dessa forma, teria sido diferente, né? Isso mesmo. Nós usamos isso como escape, né? É, É um escape. Aham. Ou nós pensamos assim, se eu não tivesse feito aquela escolha, eu não estava passando por isso. sim. Né? Se tivesse trocado a escolha, fosse diferente. Ou então se fulano O tivesse... cis da vida, né? O cis, né? É. Então a gente quer escapar. Mas com certeza nós podemos aprender muito no deserto. É verdade. Se você focar em que quero aprender alguma coisa nesse tempo, você vai aprender. Essa semana, ao estudar, né, o tema mais a fundo, eu escutei várias palavras. E numa delas falava assim, que não é proibido você perguntar por quê, mas é melhor você perguntar a Deus para quê. Pra quê? Senhor, para que o Senhor me trouxe neste deserto? Né? O que eu tenho a aprender? Me ensina. O que eu tenho que aprender nesse deserto? É o que eu mais me pergunto nos desertos. Isso mesmo. Por quê? Pra quê? Como? Onde? Quando aconteceu, né? A gente quer encontrar. Essa oração que nós temos que fazer, Senhor, me ajuda a entender o porquê Isso, disso tudo, aham. para que isso tudo. Qual é o propósito? Senhor, me dá inteligência para eu ver, porque às vezes, né, como a história que nós vamos ver aqui, estava bem ali à frente da H. Sim, E ela não estava bem vendo, próximo, né? é verdade. Então me dá inteligência. abre O os meus deserto olhos, cega a Senhor. gente, né? É. Você vê só areia, não vê saída e É porque na hora talvez tá também, pertinho. na hora do aperto, na hora do problema, a gente pensa assim, ai, é aquele desespero, né? A gente foca no problema, Foca no parece, problema. né? Esquece do Olhamos que tá pro problema. periférico. E na verdade, o que todos deveriam fazer, né? Sim. É respirar fundo e fazer isso que a Sandra falou, orar. Senhor, por quê? Para quê? Me ensina. E aí a gente começa a enxergar, né, um ponto lá no fim, né? Porque a visão que Deus tem é do todo, né? E a gente de parte. Só aqui, ó. É verdade. E é assim mesmo, é assim também que eu penso. O deserto tem aquele espaço geográfico que é areia, seca, né? A ausência de alimento, de abrigo. Na Bíblia fala, desertos eram muito quentes, né? E as noites muito frias, né? Além de também ter bicho, né? Animais peçonhentos, né? Envolve muito E caminhar perigo. na areia é muito cansativo, né? É Eu tive uma instável, né? experiência um ano atrás de nós irmos numa praia do Rio e nós pegamos uma praia e falei, gente, entendi o que é caminhar no deserto. Nossa. O nosso pé afundava e era Porque você horrível não sai do tirar o lugar. pé ali, era pesado, Isso. é muito lento. Dói a as caminhada. pernas, né? É. A panturrilha fica até com dor muscular depois. Nossa, é de E tanto tem aquele movimentar. ponto- tem aquele ponto também, né? Vamos falar aqui, até, né, pergunta assim, em palácio ou um deserto? Vamos ser sinceros. A maioria das vezes, se a gente ficar somente num palácio, a gente tem totalmente os olhos voltados ao Senhor. A gente vai pensar em Deus Tanta e vai coisa aprender. bonita para distrair a gente. Vai aprender a ficar mais orgulhosa, né? Mais Os exigente. jardins do palácio já aprende a mulherada nas Aham, flores. é verdade. A beleza, a roupa, né? O sapato, o cabelo. Não é Tudo que a que gente mulher não gosta. procure Deus, mas às vezes o Distrai, Senhor, nos no distrai. momento que a gente está no palácio, na beleza do palácio, se a nossa vida tá, tá tudo bem demais, olha, né? Tá tudo ótimo. E no deserto já é diferente. É no deserto que nós vamos olhar para o alto, né? Sim. O palácio nos distrai muito, não é? Isso. Não é que seja pecaminoso, Deus não nos quer em sofrimento o tempo todo, não é nada disso. Mas Deus, Ele quer que nós dependamos dele sempre. Sim. E o palácio, por experiência de muitas de nós cristãos, aquele momento de paz, a verdade é que a gente é mais descuidado mesmo, com oração,
com o jejum, Leitura bíblica. com a leitura bíblica, com a comunhão. Sim. Aí o dia tá bonito, ai, hoje eu vou à praia, não vou na igreja não, vou pra piscina. Ah, é tanto Sabe? atrativo, É muita né? coisa para nos distrair. O palácio, o tempo da bonança, nos distrai muito. Por vezes eu até acredito que tem crente que não pode ir no palácio, É, esquece, né? porque senão não sai de lá, né? Então, e se vocês fizerem uma escolha? Vocês preferiam morar num deserto ou num palácio? O que vocês queriam? Assim, morar não, viver, né? Porque estamos falando mais não só do espaço físico, porque palácio, a gente sabe que é um espaço geográfico com muita riqueza, né? Alguns têm até ouro, né, na parede e coisas muito chiques. Mas se na vida, né, a gente vê palácio seria um momento de satisfação, de prazer, de privilégio, né? De muita fartura, comida. O que vocês prefeririam? Eu acho assim, eu acho que tem que ser equilibrado, para te falar a verdade, né? Porque na vida nós temos que aprender muitas coisas, né? É igual a Sandra falou. Se tiver só coisa boa, a gente esquece da palavra de Deus e esquece das coisas do Senhor. Sim. E se tiver só coisa ruim também, nossa, difícil, né? Parece que Deus não Fica, sabe, né? fica muito difícil. Então, assim, eu tive uma experiência, quando eu casei, eu trabalhava em 3 lugares. Nossa. Casei em 3 escolas, né? Porque quando a gente quer casar, a gente quer juntar dinheiro, né? Para casar. Nos tudo. 3 turnos ou não? 3 turnos. Nossa. 3 turnos. Ia 5 horas da manhã para Itatiaia-Sul. Aham. E depois voltava, às vezes nem almoçava, ia para os Garcias, trabalhava lá e já ficava para a noite. Aham. Então, depois eu casei e o Enoque foi no tempo que o Enoque teve a questão dele ficar desempregado e conseguir um serviço em Manaus. Vai, Mariana, para Manaus, né? Nossa, que delícia, aventura, né? E foi um oba, tá bom, nós vamos e tal. 15 dias antes de casar, eu fui para Manaus. Gente, quando eu vi o tanto que era distante, eu já fiquei com o coração apertado. Mas, enfim, morei em Manaus 2 anos, conheci pessoas maravilhosas, a igreja era maravilhosa, o problema era eu, que não queria ficar longe da família. Foi tudo muito diferente, né? Trabalhava, parei de trabalhar, o Enoque trabalhava o dia todo, casamento e tudo junto. E resumindo, foi nesse deserto, eu chamo de deserto não pela cidade, não pelas pessoas maravilhosas que eu conheci, mas para mim foi um deserto, porque Momento difícil, né? foi difícil Estar para mim. sozinha. Foi muito difícil para mim. Então nesse deserto eu lia muito a palavra de Deus, eu descobri Deus. Você aprendeu muita Então coisa. assim, tem uma frase que é usada em Jó, né? Antes eu conhecia só de falar. E em Manaus eu tive a oportunidade de conhecer mais de perto o Senhor, né? E chegou um dia em que eu falei, Senhor, eu tenho que mudar a minha oração. E eu ajoelhei, eu praticamente me derramei no chão e falei, Senhor, olha, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor me conhece, sabe das minhas dificuldades em estar aqui distante da família, mas se o Senhor me quer aqui, me ensina a gostar. Me ensina a aprender a estar aqui. Abre o meu coração. Mas se for o caso contrário, que o Senhor abra uma porta para o Enoque, né? Lá em Minas, São Paulo, em qualquer lugar mais próximo, né? E quando eu abri o meu coração, me quebrantei ao Senhor, parece foi que o Senhor falou assim, agora tá diferente, né? Agora nós vamos conversar. Você foi quebrantada nesse sentido. E foi quando, na mesma semana, apareceu o serviço para o Enoque e aqui em Itaúna. Nossa. Então, assim, eu vivi esse deserto, mas foi nesse deserto em que eu falo de coração Você aberto aprendeu que muito. eu aprendi muito e conheci o Senhor de verdade. Que benção. Ó, a Zoeli entrou, a Gleisiane, a Kika entrou e compartilhou, que eu vi. Quem puder entrar e compartilhar, vai ser uma bênção, porque outras mulheres vão poder estar assistindo também. Ó, a Sandra acabou de comentar, hein, Sandra? Olhar mulheres lindas do Senhor. A Alessandra, oi Alessandra, que bom, saudade da Alessandra, né, daqui, que agora está longe, né? Ela colocou, este tema me fez lembrar do estudo que o pastor Fábio nos trouxe acerca da oração,
de quem se sente nas profundezas, a atitude do salmista foi clamar ao Senhor. Ou seja, no deserto devemos clamar ao Senhor. Salmos 30, versículo 1 e 2. Que bênção! Tem tudo a ver mesmo, dentro do contexto, né? Clamar ao Senhor. A Ana Sara colocou aqui, ó. Me lembro muito da Elizabeth Elliot, em sua vida sempre lembrando que sofrimento não é em vão. Título de um de seus livros. Ela diz: foi por meio do sofrimento mais intenso que Deus me ensinou as lições mais profundas. E há tantas graças no sofrer, principalmente por partilhar das chagas de Cristo. Ó, A Andressa entrou também. Ei, Andressa. Onésio e Mariana Castro entrou. É tia Mariana. E a Andressa colocou: oi meninas, boa tarde. Andressa, falamos de você no começo, que esse tema, você que teve a ideia, né? Deus te abençoe aí, né? Ela teve um imprevisto, mas se Deus quiser, na próxima ela estará conosco. Amém. A Flávia também deu boa tarde. A Carla do Joaquim colocou: em alguns desertos que encontramos os palácios. Gente, Carla vai falar cada coisa profunda, hein? Isso mesmo, em alguns desertos encontramos palácios. Acho que em todos, né? Eu acho que em todos. Porque a satisfação, quando você está na luta e quando você consegue ser vitorioso, vem um palácio, né? Vem a bonança, vem a vitória. Eu acho assim que as maiores riquezas encontradas num palácio é o Senhor mesmo, Sim. né? Porque é lá que a gente tem a presença. A presença dele transforma tudo em palácio, né? Tudo. Sim. A Jordane também entrou. A Kika mandou um coração. Então vamos começar na leitura, né? Você vai ler? Posso. Nós vamos ler aqui a história de Agar, né? Que nos mostra essa questão aí de desertos e palácios. Então está em Gênesis, no capítulo 16. Nós vamos começar do versículo 3, onde começa a contar a história das mulheres. Então, Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julga o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe a Agar, serva de Sarai: de onde vens? Para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-lahai-roi. Está entre Cades e Bered. Essa história é maravilhosa, né? Muita gente fala sobre Abraão, sobre Sarai, né? Que ela era estéril. Mas a história de Agar é uma história de muita tristeza, né? Sim. O deserto dela, primeira coisa, a condição que ela tinha, a identidade, que ela era uma escrava, né?
Já não tinha opinião nenhuma que valesse. Né? Era mandada, Fica né? calado e obedece. Você vai ou vai? Outro deserto. Aí quando ela viu uma possibilidade de ter algo melhor, de ter uma opinião, sendo, né, para ajudar a Sarai a ter o filho e ela ser uma mulher, né, mais agraciada, né? Eu sinto, se eu fosse ela, eu estaria bem iludida. Porque eu consegui fazer o propósito da Sara, né, de engravidar e ser mãe no lugar dela e dar o filho e criar dele também, né? Mas aí depois a Sara me manda embora, né? Sarai manda embora. Eu acho que ela fantasiou um pouco a vida dela, né? Acho que ela começou a pensar assim, com aquele barrigão todo, né? Talvez ela estava com um barrigão muito grande, né? E ela começou a fantasiar, olha, eu sou mais do que uma escrava nesse lugar. Sim. Eu penso que ela... Talvez cresceu uma cristazinha, né, também. Começava a esfregar muito a barriga ali, né? Então, assim, acho que ela fantasiou também um pouco. Eu falo isso porque mulher fantasia mesmo. Né? Já. Mulher fantasia. E talvez ela até começou a ter uma outra serva que ajudaria ela com os cuidados da maternidade, né? Um espaço diferenciado para ela, porque estava carregando o filho do dono do arraial, né? Digamos assim, o patriarca. E também pode ser que fazia drama, né? Ai, não aguento minhas costas. Sim. Ai, amor, me ajuda aqui. Mulher faz isso. Sim. Podemos dizer que foi assim, que ó, H foi do deserto pro palácio, deserto. O deserto de novo, sim. Deserto de Altos e novo. baixos, né? É o que eu falei, a vida é assim, né? Não é a gente querer só palácio e só deserto. Não. Então tem a história de H que nos mostra essa questão. E nós lendo né? aqui no texto, o texto não comentou se ela clamou a Deus no deserto, né? Diz aqui que ela chamou a Deus. Chamou a Deus? Lê aí pra gente. Ela teve o deserto, como nós estávamos conversando anteriormente, ele serve para te ensinar. Sim. Se você quiser aprender, você aprende coisas demais no deserto. Você não sai dali a mesma pessoa. O deserto é oportunidade de transformação, de crescimento. E a H teve essa oportunidade no deserto. A fantasia, né, que acabou quando a patroa expulsou ela. Olha, você está muito exibida, vai mais embora daqui. E ela tem gente também que acusa, né? A gente não sabe se a H foi totalmente vítima nessa história, porque talvez ela começou a se exibir demais, né? Querer muita regalia. Então, isso são coisas que nós estamos cogitando. Pode ter imaginando algo que não tem aqui. Experiências de vida, né? Às vezes você... Como nós mulheres, né? Você às vezes tem experiências de que, olha, fulano agora é minha sócia. Aí a pessoa cresce demais e começa a mandar até em você. Então, são experiências que o ser humano experimenta. A H, agora no deserto, ela teve a oportunidade, ela diz aqui no versículo 14, né? O anjo do Senhor disse por que o menino chamaria Ismael. Sim. Então, o anjo do Senhor... E ele disse, aí ela falou com ele assim, então ela, olha o versículo 13, então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê. Sim. Olha que experiência, tu és Deus que vê. Então o anjo chega e fala o nome dela. Bom, esse homem me conhece, sabe o meu nome, né? Ele me conhece. E não só sabia o nome dela, falou, serva de Sarai. Sabia quem era ela. Ó, no começo aqui, no versículo 6, fala assim, respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Aí aqui no 7, não comenta comenta que Agar só fugiu, que ela não chegou a clamar a Deus. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Então ali, quando o anjo encontra ela, parece que ela estava perdida, assim, né? Vagando, né? Andando, errante pelo deserto. Sem saber para que lado vai, Sim, né? Parece assim que Deus foi ao encontro dela. Talvez ela estava em pensamento, né? Tentando achar uma solução. E o anjo do Senhor foi até ela. Então a gente pensa assim, nossa, eu estou nesse deserto, assim como Agar, né? O anjo do Senhor vai me encontrar. E vocês sabem esse anjo aqui quando fala? É uma teofania que os teólogos, né, falam. É uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. Então, imagine só, o próprio Jesus, né,
que nesse momento ainda não tinha vindo aqui na terra, mas como um anjo, ele veio aqui como o anjo do Senhor. Percebe que na Bíblia tem até a letra maiúscula, né? Quem tiver aí com a Bíblia, dá uma circulada. Então, essa seria, o anjo do Senhor seria uma aparição do próprio Cristo mesmo, dando para ela um livramento, né? E aconselhando ela aqui logo depois. Ô Sandra, conta pra nós a experiência que você tem do seu filho Ismael, né? Você não é uma Agar, né? Não. Mas passou por muitas lutas nesse momento. É uma serva com outro nome, né? A serva Sandra. Quando eu estava grávida do meu último filho, né? Eu estava vivendo um momento de deserto muito grande, um deserto horrível mesmo, daqueles que você pensa assim, nossa, isso está mesmo acontecendo comigo? Eu leio a Bíblia, eu oro, eu canto, eu temo a Deus, está acontecendo comigo? Então, eu lembro que no momento de encontro com Deus, né, na manhã, li a palavra do Senhor, li esse texto, li o livro, o capítulo 16 de Gênesis. E eu estava grávida já e ainda não tinha escolhido o nome do meu rapaz. Quando chegou aqui nesse versículo 11, 12, 13, que ela diz que ele ouviu, que ele é Deus que vê, versículo 13 então diz assim, evocou o nome do Senhor que lhe falava, tu és Deus que vê. Eu pensei comigo, Deus, o Senhor está me vendo, o Senhor está vendo tudo, o Senhor está vendo lá dentro, o Senhor está vendo a minha criança, o Senhor está vendo tudo. Eu não estou sozinha nesse deserto e ele tem fim. Então, nesse dia, eu consegui escolher o nome do meu filho, porque eu descobri Ismael, né? Isma, Deus ouve. Isma. E El, Deus, né? El é Deus, Isma, Deus ouve. Então, eu pensei, Deus me ouviu. Naquele dia, eu fechei minha Bíblia e falei, já não oro por esse assunto está resolvido. Né? Tive paz no meu coração, agora vou orar por outras coisas, buscar outras coisas. Eu tomei, como diz, como vencido aquele problema. Na verdade, aquele problema foi vencido depois, 2 anos depois ainda que eu realmente concretizei. Mas no meu coração e na minha mente foi naquele dia, naquela manhã. Naquele dia eu falei, Por que 2 anos depois você concretizou assim? Você escolheu o nome antes? Não, o problema, o problema cessou. Esse o deserto acabou, aquele deserto eu atravessei. Aquele deserto, mas continuava. Demorei mais 2, depois desse episódio em que eu estava lendo a Bíblia, escolhi o nome dele, que Deus falou comigo, que eu tive aquela paz de que Deus me vê, que Deus me ouve. Ainda demorou 2 anos ainda para atravessar, terminar. Tem deserto que é bem longo, né? Nossa. Ainda tive que caminhar mais um pouquinho e terminar a travessia. O Ismael nasceu no parto, que quase foi na rua. Nossa, foi lá em Portugal, né? Foi em Portugal, gente, nem foi aqui no Brasil. Muito parto, chique isso. O médico falou para mim, não faz força, o seu neném está com o cordão todo no pescoço. Aí eu parei, né, de fazer força na hora e me lembrei desse versículo. Falei, Deus me vê, Deus me ouve. Fiquei tranquila, né? E o médico, fica tranquilo. E eu falei, eu estou tranquila, esse menino vai nascer, ainda vai pregar muita palavra de Deus. Gente. E o Delvani ficou apavorado, estava ali comigo, olhava para mim, o olho quase saltou para fora, né? Falei, tá tudo bem, esse menino vai nascer. Amém. Então, assim, mas momentos de deserto nos faz crescer, é momento de experiência. Agar teve a experiência dela com Deus no deserto. Sim. Então, Abraão teve a experiência dele, e agora foi a vez de Agar. Então, nós precisamos pedir, Deus, me ajuda a ver, me ajuda a enxergar, nesse tempo de deserto, o que o Senhor quer, o que precisa tirar, o que precisa colocar. Eu quero aprender nesse tempo de deserto. Não adianta pensar assim, vou fazer igual criança birrenta, vou ficar aqui, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Isso não e não ter medo de pedir, né, Senhor? Me corrija. Me corrija se for necessário. Trabalhe em mim aquilo que o Senhor quer trabalhar. Eu escutei uma mensagem da Helena. Quando você for orar, presta atenção. Eu ouvi uma mensagem da Helena Tanuri que ela fala assim, que antigamente ela sofria muito, né, com essa questão de passar desertos, que hoje que ela fala assim, vamos lá, meu Deus, manda ver, vamos lá para passar rápido, depois tem mais.
Ela quer ir logo para liberar. Vamos liberar. Vamos lá essa fala. Isso. Ó, e nos últimos versículos desse capítulo, o nascimento de Ismael, no versículo 15 fala: Agar deu à luz a um filho, a Abraão, e Abraão a seu filho, que lhe dera a Agar, chamou-lhe de Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz a Ismael. E aqui eu percebo assim, depois ela voltou, né? Tudo se regularizou, cada um falou o que tinha, cada um o que era a parte, o que Agar seria, cada um o papel que teria na vida de Ismael, né? A sua função. E aí depois, provavelmente, ela teria se achado num palácio, né? Porque cessou aquele deserto. E ela foi agraciada com um filho maravilhoso, né? Que bênção Valente, maior. homem de Isso. guerra. Não foi assim um menino, como que fala? Tem palácio melhor que esse? Que esse, e a promessa que ele deu para ela. Ele tem um significado muito história do forte. povo de Até Deus. hoje tem essa história, né, do povo de Ismael. E a promessa que ela recebeu de Deus é que ele ia multiplicar, né, os filhos dela, e dele saiu uma nação inteira. Então, eu acredito que essa palavra, essa promessa, porque como Deus vê o nosso coração, ela provavelmente estava um pouco com medo. E agora? O que vai ser de mim, sozinha nesse deserto e grávida? Sim. Quem que é uma mulher grávida, uma escrava grávida? Não sirvo para carregar balde d'água? Né? Não tem Quem que é? trabalho para uma escrava O que grávida. vai ser de mim? E desse menino? O menino vai morrer. Com certeza pensou no filho, as mães sempre pensam no filho, né? Sim. Então, e Deus então consolou ela falando isso. Ele vai se multiplicar, não pensa que ele vai Fique ter tranquila, fim. não vai acabar a história em vocês dois. Vai ter um povo Vai muito multiplicar grande. isso. Então, Sim. foi um consolo. Foi um consolo. Temos também uma outra mulher na Bíblia que teve palácios e desertos na vida dela. Vamos lá para Esther? Vamos então meditar um pouquinho com Esther. Sempre quando a gente vai falar, tem Esther no meio, né? Esther é um exemplo maravilhoso. Eu sou apaixonada com a história de Esther. De mulher, de humildade, né? Esther, filha de Abigail. Deixa eu falar a referência. Quem quiser acompanhar em casa, né, estiver com a Bíblia, nós vamos lá para Esther, no capítulo 2. Vamos ler o versículo 15 ao 17. Esther, filha de Abigail, tio de Mordecai, que a tomara por filha quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além de que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quanto a viram. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e fez a rainha em lugar de Vasti. Sim, a gente vê aqui um momento de palácio, né? Onde ela consegue uma grande promoção, sendo a rainha. Ela consegue o favor do rei. E aqui diz que ele amou Esther, né? Eu não coloquei no nosso roteiro, mas vamos voltar no capítulo 2, no versículo 5, até o versículo 7, fala assim: Ora, essa aqui vai contar um pouquinho sobre a história de Esther. Vamos ver se ela enfrentava algum deserto ou se era só palácio na vida dela, né, como rainha. No capítulo 2, versículo 5. Ora, Esther, na cidadela de Susã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Radassa, que é Esther, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe. Aí, um deserto. Que é deserto maior que esse, gente, ser órfã. E aqui conta que ela foi criada por um tio. Né? É um primo, era um sobrinho do pai dela, mas é como se fosse um tio para ela, né? Ela. E assim, Então, imagine, imagine ela quando, né, chegou aquela fase de mocinha, como que ela ia conversar e ter, né, esse momento. Parece que ela sofreu muitas privações por ser uma órfã, né?
E além, assim, uma das coisas que eu pego, né, quando a gente encaixa Esther nesse tema, é o seguinte, ela morava no deserto, vivia uma vida no deserto. É a cidade foi de pro Midian, né? palácio, É bem próxima ao deserto. foi pro palácio, né? Foi, né? Deus é Deus, né, gente? É incrível. Ele já sabia que ele ia levar e que à primeira vista o rei já ficou encantado. Já encantou né? com ele. Então ela foi ao deserto. Só que o que nós aprendemos com Esther? É que ela não se deixou levar pelas riquezas do deserto, palácio. do palácio. Que ela tava. Por quê? Ela, além daquele palácio que ela tinha tudo, o que ela poderia, se ela fosse uma mulher assim? Não, agora eu tô aqui, problema é do povo que tá lá fora, problema, né, de quem ficou. Sim, porque ela Não. sofreu muita privação na infância, agora eu vou vou viver a minha viver. vida. É Mas- riqueza. E o que ela fez? Não. Ela, além dela estar com uma riqueza, estar com tudo, né, tendo tudo, no momento em que o povo dela estava passando por Precisou. maior deserto, ela pensou em Deus mesmo estando ali. A gente vê um né? pouco de altruísmo. Talvez você está no seu palácio e alguém está no deserto. Tem gente que dá um chute, pisa, afunda ou fala mal lá, que é fulano lá. Tem aquela Ela frase não. assim, e eu com a sua vida ruim, né? É. E eu com a vida ruim sua. Não Cada tem um nada no seu pra- quadrado. cada um no seu quadrado. E cadê o altruísmo, né? Aí o amor volta ao no próximo. que a Sandra falou, né? Que às vezes, se a gente aprender, né, quando estamos no deserto, chegando no palácio, a gente não vai esquecer. Não. A gente Você vai, não vai esquece falar, quem te olha, pôs ali. né? Então, são as coisas que nós aprendemos na nossa vida, né? Que Deus nos ensina. E ainda tem uma coisa, aquele filho do Senhor, a filha do Senhor, se ela por um acaso pensar em esquecer, ela volta para o deserto para lembrar de novo. Aham. Porque Deus é pai. É, né? Deus Às quer vezes- ensinar. Às vezes a Sempre. gente esquece. E essa parte, né, Deus é pai, é interessante, porque o pai ele é bem mais duro que a mãe, né? É. A mãe faz assim, então vamos negociar. Eu falo porque lá em casa eu negocio demais. Lá em casa eu né? sou mole. Eu negocio tanto que eu pareço já a polícia que negocia as coisas com as pessoas. Então é 2 horas, né? Negocio tudo. Mas o pai não, o pai é determinado. Não vai Eu ter, falei isso com a não minha vai, sogra. Sem acabou. explicação. E- Aham. Então, Deus é pai. Ele, Sim. ele disciplina na medida certa, sem negociar com a gente. Sim. Isso é muito bom, porque Agora. isso mostra o amor dele, não é? O nosso caráter. Tem gente que pensa que Deus é aquele pai que só quer dar miminho, beijinho e presentinho. Não, Deus está preocupadíssimo com o nosso caráter. Ele é amoroso, mas ele é justo. Preocupadíssimo. Não só com o Sim. nosso, como que estão aqueles que estão à volta. Porque Sim, a vida de o Paulo, exemplo, né, que nós temos. o como exemplo de cristãos. Paulo que a gente estava conversando falando também. sobre Paulo. Paulo foi levado para a prisão, mas o Senhor tinha um propósito naquele deserto, na vida de Paulo, que era Sim. salvação daquela família ali. Então, às vezes, tem isso também. E hoje é um exemplo para nós, né? Para nós, com certeza. Não, eu tô vendo aqui Tem vários comentários. muitas pessoas entrando, ó. A Marlene Marcolino colocou assim que de Ismael a Sandra entende. Ela entrou aqui, a Silvana Vasconcelos também entrou. A Denise, Carla colocou Nilma. aqui também. Ah. Deus dá os desertos para as pessoas que sabem atravessar. Ele nos dá força para dar cada passo em segurança e não nos deixa desanimar. É isso mesmo. Isso mesmo, Carla. A Terezinha colocou que Esther nos inspira, né? Realmente, Nossa. é uma mulher que... A Ângela entrou, colocou Deus abençoe. E como é que estão as costuras aí, Ângela? E a sua mãe tá bem? Orei tanto pela sua mãe, depois você me manda notícias. A Vilma colocou aqui, o que fez Agar ir para o deserto foram suas atitudes. Isso aqui é um ponto, sim. né? Às Acontece vezes, isso também. nós vamos para alguns desertos que nós mesmos mesmos provocamos, provocamos né? Nós deserto. mesmos que... É igual vamos tem saber mãe tudo. que sofre tanto, meu sonho é ter um filho. Aí tem um filho depois. Ai, eu não aguento esse menino. Gente, eu não tô aguentando. Menino Ô, custoso. Senhor, pra quê? Gente, você pediu. Dá glória a Deus, vamos adorar o Senhor, porque é assim mesmo, né? Não existe 100% de alegria, de euforia. Tem até uma música antiga que fala: Jesus é alegria, euforia todo dia. Gente, não é assim, não. Tem deserto, né?
Tem Mas o lágrimas. importante é o que, que você vai fazer com esse deserto. Vai adorar ou vai chorar, criticar, né? E entrar em depressão, né? Bola pra frente. E quanto mais tempo nós demoramos a aprender, mais tempo nós ficamos no deserto. É o caso. Sim. Por isso que nós falamos desde o início a questão de você focar em quem está te guiando. Tem uma nuvem te guiando. O Senhor está te guiando. Olha para Ele, presta atenção nele, não nas circunstâncias à volta, não no seu deserto, e segue esse caminho para frente. Não fica ali demorando a aprender. Quanto mais nós demoramos, eu costumo dizer para algumas pessoas, né? Quando você não vai... A vida com Deus é uma disciplina igual a escola, né? Matemática, história, geografia, não é assim? Sim, Você várias não vai modalidades. bem, você não vai bem, você vai repetir de ano porque não foi bem nessa matéria. Então, se você não tem paciência, menino, você vai repetir de ano com Jesus Isso, e o ano que vem tem luta de novo na paciência. Vai repetir então, o deserto. aprende logo. Eu tenho dificuldade na área financeira, eu duvido muito de Deus. Então, todo ano você vai ter essa matéria para estudar com Jesus. É verdade. Aprende logo. É verdade. Isso mesmo. Nós vamos agora refletir um pouquinho sobre o mestre dos mestres. E esse é o maior exemplo. Vamos lá um pouquinho em Mateus aprender com Jesus, que ele foi muito provado. Ele era um rei, né, divino, que morava num palácio celestial. Mas aqui na terra, quando ele veio, né, ele se esvaziou e ele não habitava em palácio. Ele habitava em lugares humildes e o lugar que ele mais ia era no deserto. Porque no deserto ele orava, ele jejuava, ele tinha intimidade com Deus. Vamos lá então em Mateus 4, leremos do versículo 1 até o versículo 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. A Terezinha colocou aqui que as maiores experiências do povo de Israel com Deus foi no deserto, a coluna de fogo, a água da rocha, cordonizes, maná. E a Flávia colocou aqui também que existem desertos que pensamos, será que conseguimos atravessar? Mas logo lembramos, né, do nosso Deus Todo-Poderoso, que tem poder para fazer infinitamente mais, mudar qualquer situação. Deus é tremendo. Amém. Quer chegar pra cá, Mário Paulo Silva? Eu tô vendo que o meu pai entrou na live, Jobert, o Vinícius, lá de Divinópolis. Tudo bem, irmão Vinícius, da Igreja Assembleia? Também entrou, que bênção vocês estarem aí conosco. A Cleide também entrou. E a Ruth participando aqui, ó. Deserto também é lugar de bênção. É verdade, Ruth. Ruth. Deserto, a gente encontra muita bênção em deserto. Depende muito dos olhos daquele que vê, né? Cada um tem uma visão do deserto. Tem uma pergunta aí a respeito, né, do primeiro verso que foi lido aí, que diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Sim. Aí vamos ver se vocês conseguem participar, né, Stefane? Isso. Você já foi levado ao deserto pela vontade de Deus?
Isso. Algumas de vocês já O que foram vocês levadas. acham? Muitas das vezes o seu deserto foi o inimigo que colocou para você, puxou o seu tapete? Ou você acha que foi o Espírito de Deus, assim como Jesus, levou você ao deserto? Será que é a vontade de Deus ou é alguma artimanha do inimigo? A gente sabe que no deserto o inimigo tenta, né? Mas Ele quem que te levou? Aproveita, igual ele acabou de fazer com Jesus, Exatamente, ele o próprio aproveita. Filho de Opa, Deus. Está no deserto, deixa eu aproveitar aqui e fazer minha fé. Sim, e vocês? O que vocês acham? É o Espírito Santo que leva a gente para o deserto pela vontade de Deus? Ou é alguma artimanha do inimigo? Ou talvez sejam as duas coisas. Vamos ver a participação. A Claudilene entrou, a Nayara também. Ó, Nayara, como é que vocês estão, Nayara? Que saudade de vocês aqui na igreja. O outro verso, enquanto vocês vão respondendo, diz que ele se preparou. Como? Jejuou 40 dias e 40 noites. Sim. Você costuma se preparar para enfrentar o deserto? Para enfrentar as lutas da vida? Quando eu viajo, por exemplo, qualquer uma de nós, Sim. nós vamos preparar as malas com antecedência, né? Sua luta está difícil demais para ser demais? Será que é porque você não se preparou para tal? Quando eu viajo, eu já, assim, vou ver o que eu vou fazer nas férias, já pesquiso vários lugares. Já vou no mais barato e o mais legal. Já olho financiamento, valores, né? Tanto questão financeira quanto roupa, o que eu vou ter que comprar para levar, o tempo que eu vou ficar. E aí eu me planejo toda. E a gente tem se preparado, né? É porque o preparo nesse lado aqui seria assim, será que ao acordar nós damos mais atenção em fazer uma leitura bíblica, a orar, sim, a estar sempre em constante, estudando sempre a palavra de Deus? Porque se você se enche disso, mesmo não estando no deserto, é como se você enchesse a sua mala, né? Uhum. Você coloca aquilo ali e vai colocando tá se dentro da programando, mala. né? Tá se preparando. E quando vem esse deserto, essa dificuldade, nós sabemos e temos a certeza que Deus está ali. E isso vai nos fortalecer tanto e não vai deixar com que aconteça o quê? Que o inimigo puxe o nosso tapete, né? No deserto. Sim. Que ele vai tentar lançar. Se puxa, a gente levita, né? Que ele, quando estamos no deserto, ele vai tentar jogar, né? Ah, você não falou que tem seu Deus? O seu Deus não existe? Né? Ele vai começar a colocar essas coisas, essas dúvidas na cabeça, na nossa cabeça, né? Porque todos nós passamos por isso. Então, seria esse preparo. Tem participação. O cristão, a gente tem que pensar na nossa vida cristã, que essa questão de preparo, igual um médico. Você está dentro do avião indo de férias. E aí, de repente, aparece a aeromoça, tem algum médico aqui? Nós temos uma emergência. Ou então você está dirigindo o seu carro, passeando, vai para um piquenique, tem um acidente, você é médico, você tem que estar pronto. De prontidão, né? Sim. Então a vida do cristão é assim, às vezes Deus até nos dá uma pista. Eu tenho essas experiências também com Deus, sabe? Dá uma sensação assim, né? Deus me avisa, tipo que me avisa mesmo, sabe? Eu tenho sonhos, coisas assim, olha, vai acontecer alguma coisa. Então eu fico em alerta, eu fico parecendo as anteninhas de vinil ali como Chapolin, né? Eu fico sempre em alerta. Sim. Alguma coisa vai acontecer, porque quando vem eu já nem levo aquele susto. Mas isso é pessoal, né? Nem sempre também acontece. Aquelas surpresas, aqueles de repente, também vêm na vida. Então, nós precisamos ter esse alimento, como que eu digo assim, esse alimento guardado aqui dentro de nós. Uma reserva, né? Isso, uma reserva. Uma reserva da palavra de Deus para não desanimarmos. Para a gente não fraquejar, para que a gente não passe esse deserto rastejando. Mesmo que você vá andando devagar na sua fé, uma fé pequena, comecei a caminhar com Cristo agora. Eu não tenho tanta bagagem. Há pessoas que falam assim, pensam assim. Mas isso não é verdade. O Senhor vai te fortalecer, você vai crescer neste deserto e toda essa reserva que você tem, ela será o último tempo de deserto. Então, é muito importante o momento de comunhão na igreja. Nós estamos sendo privados por causa da pandemia, mas não deixe
de congregar. A oportunidade de vir só 30 pessoas, inscreva, não perca a oportunidade. Sim. Assista os cultos online. Isso, Você se tem a não puder, oportunidade faz, de né, o assistir. culto em casa, prepara, fala com o pessoal da casa, né, gente, vamos tomar banho, todo mundo aqui arrumadinho, vamos meditar na palavra. Sim, é a sua reserva. É o que você vai guardar dentro de você para o momento de deserto. Porque o deserto, como a gente falou, ele é privado de alimento. Às vezes, nesse tempo que você vai estar enfrentando uma luta, você vai ser privado de estar em comunhão na igreja, vai estar no hospital, ou você vai ter que estar em casa o tempo todo, passando por alguma situação. Há muita coisa. Gente, já teve dias em que eu acordei, eu não estava me sentindo bem. Tem dia que a gente, assim, né, não acorda bem. Eu falei, não, eu não vou aceitar isso não. Gente, eu escutei 5 mensagens no celular. Hoje nós temos E eu essa fui, oportunidade, sabe, né? colocando e Aham. colocando. É. Aqui a gente tem algumas Tem participações. participação, ó. A Ana Sara falou, a vontade de Deus para me fazer crescer e conhecer a Ele. A Ruth comentou, até Jesus passou pela lição do deserto, porque nós não passaríamos? Com certeza, ele foi o nosso exemplo, né, Ruth? A Ana Sá também participou novamente, falando a vontade de Deus, não ler de novo, né? Para me fazer conhecer, a Ele também amadurecer, e também amadurecer. Isso mesmo. A Carla do Joaquim falou, nos meus desertos, eu só tive aprendizagem. E sempre Deus me mostra que nunca estou sozinha. Sempre tem os passos dele ao meu lado. Sempre tem as dúvidas de... Tem mais aqui. As dúvidas de por que comigo, mas Deus me deixa passar pelos desertos da vida para mais à frente me mostrar que sou muito mais forte do que imaginei. A gente surpreende com a nossa força, né? A Crislaine também colocou aí, né? A vontade de Deus. Sabemos que a tribulação produz perseverança. Romanos 5. Isso. E a Vilma escreveu que o deserto tem os seus próprios alimentos, né? É, Isso mesmo. também tem alimentos no E deserto, Deus né? também nos alimenta. Ela colocou aqui, né? Deus nos O alimenta. próprio Deus manda o Amém. alimento, né? Todo Isso. dia tem maná. Você Todo dia. tem que buscar no deserto o seu maná todos os dias. Todos os dias. O Vamos ver- seguindo mais à frente. Pode falar. Pode falar. No verso 3, né? Que nós paramos. Isso. Ah, tá. Que é no 2. Paramos no Eu já 2 li e o comentamos. No 2 do- comentamos, né? Agora o E Jesus jejuou, né? A gente Isso. tem que também orar e jejuar Orar e sempre. jejuar sempre. Tem até uma parte que fala, essa casta só se espelhe, esse deserto só vai sair com jejum e oração. Isso. No verso 3 fala assim, Teste da fome. é o teste da fome. Jesus tinha acabado de jejuar e estava, né, em espírito de oração. E o inimigo não é bobo, Ele vou sabe testar, nossas fraquezas. uma necessidade dele fisiológica, É tá na morrendo de ferida, né? fome. E o inimigo faz isso, ele vai na sua fraqueza. Jesus era uma pessoa, né, que não tinha pecados, então o inimigo falou, não vou testar na vida espiritual, mas na vida física eu vou. né? E foi isso exatamente que ele fez. E por isso que nós temos que tomar bastante cuidado e não deixar brechas, né? Não deixar, porque o inimigo pega qualquer coisa e ele vai tentar te mudar a sua cabeça naquilo ali que ele sabe que é a sua fraqueza. Sim, e você tem que saber a sua fraqueza, né? Um lutador, quando ele vai competir, ele tem que saber a fraqueza dele e se proteger e arrumar estratégias para não cair naquele ponto. Isso. E é o que nós temos que fazer. Qual é a sua fraqueza, querida ou querido irmão? Vamos nos preparar para a Se você tem a batalha. fraqueza, por exemplo, de falar mal da vida dos outros. Essa é a Sim. tentação mais De falar, sutil, né? né? A gente pensa, não, só tô comentando. Tem hora que faz até automático, Ou né? então de reclamar. É, Isso reclamar. então, se aí. você tem essa fraqueza, olha, fuja das rodinhas de gente que só quer ficar falando dos outros, né? Sim. Então, essa é uma maneira de você estar atento e fugir, né? É a maneira de você se proteger dos ataques de Satanás. Ele vai aproveitar, vai colocar à sua volta sempre gente que vai te chamar para o pecado. Quem gosta de beber, vai ter sempre gente que gosta de beber perder. Quem Às vezes gosta tem de- irmã que o problema é o cabelo. Eu tive uma época que eu tive problema tanto com o meu cabelo, era uma coisa boba que eu procurava o próprio deserto. Comei cada coisa com cabelo, quem me conhece já viu, né? Stefania igualzinho peruca, cada dia com um trem. Cada dia com um trem na cabeça.
Mas a gente às vezes procura o próprio deserto, né? E o inimigo tá vendo, o que você tá fazendo? Você arruma cada coisa com aquele negócio e ele fala, não, mas que mulambo, e vai, e o inimigo vai te provando. Aí ele você joga vai, as coisas. nesse meio tempo, você vai deixando o foco, que é o Senhor, e vai para outra Distrai linha. com o deserto. isso, vai desviando o caminho. Por isso eu penso assim, eu tenho que converter o tempo todo. Tô sempre dando uma ré e indo pro caminho novamente, porque a vida é assim. A segunda prova aí é da identidade, né? No verso 8. Verso 8. Você já foi provada quanto à sua integridade cristã? Olha o que aconteceu. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos e a glória deles e disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, é esse verso mesmo? Acho que sim. Deixa eu ver. Não, é esse Verso 8. Verso 8. Isso mesmo. Verso 8. Mas estamos na segunda prova. Então, acho que é aqui em cima, né? É porque ele mostrou É no pra 6, ele. eu acho que eu coloquei o versículo aqui. Aqui no 6, ó. E lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Esse aqui é a segunda prova. Isso, é aquele que fala assim, se você é de Deus, então por que você não sai dessa dificuldade? Por que você não sai desse deserto? Da integridade, Né? da identidade, né? Isso. O inimigo vai provar. Ele vai colocar o dedo na sua cara e vai ver, quem que você pensa que é, né? Você acha que você é filho de Deus, filhinho de papai? É por isso que nós devemos preencher as nossas malas antes. Sim. É o que a gente falou lá atrás. A gente vê que Jesus citava versículo o tempo todo, né? A palavra de Deus. Isso. Essa é a bagagem que ele tinha. Isso. Sabe o que eu acho legal nessa história? Pra gente prestar atenção. Satanás, quando Jesus respondeu para ele que estava escrito que não era só de pão, Sim. aí Satanás falou, está escrito? Está escrito que os teus anjos vão te proteger. Aí ele joga com a mesma moeda, né? Isso. É verdade. Então, por isso que eu estou dizendo, Satanás vai colocar você nessa situação. Sempre você vai atrair, quando você está no deserto, você tem que ter cuidado, quem está do seu lado quando você está no deserto. Isso. Quando você está em dificuldade, quem são as pessoas com quem você está convivendo? Porque pode ser as pessoas erradas, porque são aquelas pessoas que têm o ouvido muito apurado para as coisas que não são de Deus. Satanás tem uma influência muito grande na vida das pessoas. São pessoas que não temem a Deus, então os conselhos serão sempre os errados. Isso. Por isso que é importante se apoiar em alguém sempre que está firmado na palavra de Deus. Não é que nós vamos falar, com aquele ali eu não ando, porque não tem Deus. Não é isso não. É nos momentos de fraqueza que nós devemos apoiar a essas pessoas. Foge dessas pessoas que facilitam o seu caminho. Ela está gostando então de tal coisa? Nossa, é verdade, você tem que fazer isso mesmo. Sempre vai encontrar essas pessoas que vão dar força. Pessoas não, né? Nós sabemos que é o inimigo, né? É o inimigo que está usando, é Satanás que está usando as pessoas. Isso. A pessoa tem a facilidade de deixar o Satanás falar ao ouvido dele, encher a mente dele. Isso. Às vezes tem uma pessoa da igreja, sabe? Sim. Mas só que ela Não tem o viver. ela não consegue filtrar, sabe? Isso. Porque nós precisamos ouvir e é uma peneira. Peraí, isso aqui, né? Peneirar, sim. Essa palavra aqui contraria, esse conselho contraria o texto da Bíblia. Então isso não é de Deus. Não é que a gente vai ser perfeito. Não é isso não. É porque se a gente está debaixo da vontade do Senhor, nós vamos estar seguindo o que o Senhor quer, né? Que está aqui na Bíblia. Porque Satanás, o versículo mostra que Satanás usa a Bíblia, usa pessoas da igreja. Isso. Satanás usa situações da igreja. Olha lá, aquele lá que diz que é crente, olha o testemunho dele, olha para ele, mas você não tem que olhar para ele. Você tem que olhar Você tem que olhar para Jesus. A Terezinha, Você não tem que olhar pra ele. a Terezinha participou aqui falando. Nos tornamos amigos de Deus pela sua palavra, por intermédio do Espírito Santo e pelo tempo passado com ele em oração e adoração. Assim nos preparamos para passar os desertos da vida. Isso mesmo. A única gordura que temos que ter é espiritual, né? Porque essa reserva, né? Não precisa não massa precisa, magra, não. Não, é massa precisa gorda, se privar espiritual. de se alimentar dela, Enche, não. então. A gente percebe também que as pessoas, quando vão trabalhar numa área, uma profissão,
ela tem que ter muita bagagem naquele ramo para ela poder trabalhar. E nós temos que ser peritos na palavra de Deus, né? Isso mesmo. Sim. Porque quando Satanás vier com essa proposta, olha a Bíblia, não diz que tem que amar? Sim. Sim, eu tenho que amar, mas eu não tenho que negociar com o pecado. Isso. É eu verdade. amo a pessoa, por exemplo, eu amo a mulher, não vou citar esse não, eu amo a pessoa que é homossexual, eu amo. Como que eu amo? Se ela precisar de alimento, eu dou. Se ela precisar de comida, eu dou. Se ela precisar de um emprego e eu puder ajudar, eu dou. Mas eu não vou bater palmas para o pecado dela. Eu não vou dizer, continua na sua vida errada, continua, não. Eu vou convidá-la a deixar aquela prática e vir para Cristo. Sim. Amar é diferente de concordar. Né? O meu filho continua muito teimoso, porque eu amo, eu vou deixar ele na teimosia. Né? O meu filho continua cometendo alguma coisa que não está certa, Sim. roubando. Eu amo meu filho, deixa ele roubar, eu amo ele demais. Não. O amor e a justiça O andam amor, juntas, o amor né? leva para ele a verdade que ele não está enxergando. Né? O amor vai chegar, Sim. você está no caminho errado, isso é errado, isso vai te trazer prejuízo, isso entristece a Deus. O amor leva a pessoa para o lugar correto. Isso é verdade. Então, nós precisamos estar cheios da palavra de Deus, porque Satanás, ele adora usar a Bíblia, a palavra. Ele sabe muito, né? E de cor e salteado. Nossa, quantos anos que ele tá aí vivo, Às né? vezes sabe Em mais pé. do que um crente, né? Pra falar a Ó, verdade. e a terceira prova, vamos ver o que vai acontecer. Vai estar lá no verso 8, que eu li há pouco tempo. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Então Jesus lhe ordenou. Olha a autoridade de Jesus. A gente tem que ler a Bíblia para ter autoridade também, né? Com o diabo. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Já aconteceu de manifestar o inimigo e você ficar com medo assim na igreja? Oh, peraí, deixa eu chegar para cá. Deixa eu ficar com medo. Pois Ai, meu é, a Deus, gente o tem ele que vai ter falar? bagagem, porque o inimigo, ele aparece e ele vai te provar nisso. E ele vai te julgar. O seu Vai. erro, ele vai te falar, né? E você vai ser desmascarado. Se você veste uma máscara de crente bonitinho, né? Vai com a roupinha, com a sainha, a sandalinha pra igreja. Deus falava com isso, Ser né? crente é muito mais do que isso, né, Sandra? Nossa, Deus. E você é tentado, às vezes, em lugares que você não imaginaria que seria tentado, né? Aí, se você faz que é algo e não é e tá em outro lugar, vai ter sempre alguém que vai falar assim: mas você não é da igreja fulano de tal? Aham. Você não é assim, assim, assim? Então, por isso que nós devemos ter esse cuidado também, né? Nesse sentido. Para que não sejamos julgados no deserto pelo inimigo, né? Sim. E aqui ele, mostra. Ele faz a proposta, ele leva o prato, né? Sim. E depois que você come, ele te julga. Quando você comeu, que era isso que ele estava esperando Jesus fazer, né? Então, olha, se você é filho de Deus, manda transformar em pão. Se você quiser, eu te dou todo esse reino. Se Jesus tivesse concordado com ele, compactuado com a proposta, depois que Jesus tivesse feito aquilo, ele diria: uai, mas espera aí, você não é o filho de Deus? Porque esse é o prazer dele. Primeiro ele te persegue, te tenta e depois te faz ficar triste e frustrado com a sua própria escolha. Sim, tem um comentário aqui da Ana Sara. Nessa fala de Satanás, ele tenta também fazer Jesus duvidar da sua identidade. E faz isso conosco sempre. A identidade é algo precioso que temos. Que sempre possamos nos agarrar à nossa identidade de filhos. Isso A mesmo, Marlene Ana. colocou aqui: sempre teremos sugestões e sugestionamentos no deserto para sairmos dos caminhos do Senhor. Sempre. Exato, é isso aí. Sempre. E aqui nós vemos o dinheiro, né? A gente muitas vezes é provada a servir ao dinheiro, que pode ser excesso de trabalho. Às vezes o excesso de consumo, porque você consumiu tanto, você vai ter que trabalhar muito mais para poder pagar e vai ficar preocupada com as dívidas que vão chegar. Isso é um consumismo, né? Consome sua mente, seu corpo e até o seu tempo com Jesus, Isso né? mesmo. No verso 11 agora, Stefânia. É o 11 mesmo, né? Agora é o verso 11, Com né? isso,
o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Agora a gente vê um momento de satisfação e de vitória de Jesus, né? Foi pro palácio. Isso, foi o palácio dele, né? A vitória dele. E vieram anjos e o servir. Gente, anjos servir, né? Que maravilhoso deve ser, né? Você tá com fome? Nossa! Então, assim... O momento de descanso, o momento de oásis no deserto também existe. Aham. O nosso Deus, ele é tão cuidadoso com tudo. Mesmo quando você está em momentos difíceis da sua vida, ele cria, o Deus permite aquela situação em que é um alívio, é uma sombra, né? Ali na sua cabeça, dias, às vezes semanas, às vezes umas férias, às vezes uma visita de uma pessoa que vai te fortalecer na fé, vai te ajudar. Vai orar junto com você. Vai orar junto com você. Às vezes é um presentinho que vem embalado, que você gosta tanto daquele bombom vinho, que né? seja. Não é? Com Tanta certeza. maneira que Deus tem para aliviar a sua caminhada no deserto. O oásis, que a gente aqui está estudando sobre palácios, né? Nós falamos tão pouquinho da Esther. A Esther, ela quando estava no palácio, ela sentiu-se até assim, peraí, eu estou aqui nessa situação, será que... O que eu posso fazer? Aham. Então, Deus mesmo deu a ela aquela orientação do jejum, porque eu acredito que ela sentiu assim, o que eu faço? Como que eu vou ser útil aqui? O pastor colocou aqui: Satanás quer que você rompa com a dependência de Deus, dar o seu jeito, resolver a situação à sua maneira. Isso acontece. Acontece Às vezes fala assim, mesmo. vamos fazer um jeitinho pra gente sair disso aqui, vamos organizar e logo eu vou sair desse deserto. Não, para Deus não existe jeitinho. Deus tem o tempo dele, a hora dele, e se você tem que passar 40 dias naquele deserto, 40 anos que seja, Nossa, então você vai ficar até o Senhor te mostrar o que Ele quer de você ali. E essa história de Jesus parece que não foi um tempo tão grande. Eu imaginava que era 40 dias, mas não, foi o jejum dele O jejum foi antes 40. do deserto. Isso. E aqui foi uma conversa pequena, né? Uma pequena conversa. E aí ele conseguiu ter a vitória. A gente vê que nos 3 problemas, né? Nas 3 provas, Sugestão. ele conseguiu, né? Isso. Citar a palavra de Deus, dar um bom exemplo e conseguiu a vitória diante do inimigo, né? Não é fácil, né? Não é fácil. A gente falando, conversando, Parece. com a Bíblia na mão, parece assim, ai, Parece. mano, é tão fácil passar o deserto, por que eu estou murmurando? Um momento de dor mesmo, é um momento de lágrima. Deserto não é lugar para ficar. É uma experiência que você vai viver. Você, como filho do Senhor, você vai experimentar deserto. Não precisa pensar assim, não, eu estou vivendo isso, eu sou diferente de todo mundo. Não, todos os filhos do Senhor experimentam isso, viver no deserto, experimentar desertos na sua vida. Mas você também experimentará os palácios, os momentos em que você será um auxílio para o outro, socorro para o outro. Você estará num momento de conforto e será auxílio para alguém que está no deserto, que está em luta. Então nós vivemos isso, é a nossa vida, é o nosso pão de cada dia, né? Essa é a nossa vida. Estamos aqui, estamos ali, não podemos nos distrair com nada, nem com o encanto do palácio e nem com os problemas do deserto. Não podemos ficar ali estagnados, sem aprender, sem crescer. Precisamos caminhar. A vida com Cristo é caminhada. Caminhada constante. Isso mesmo. E sempre depois de um deserto, né? A gente encontra um palácio esperando. Só que nosso palácio é muito passageiro, né? É um palácio e um deserto, um palácio e um deserto. Só que tem um palácio que é eterno. Nós vamos ler lá em Filipenses 3, do versículo 20 ao 21. Eu já coloquei marcadinho, porque Filipenses é pequeno, né? Eu posso ler para vocês aqui. 3, do 20 ao 21, que fala assim: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém. Ó, lá em Tiago 1,
do versículo 2 a 4, Tiago 1, de 2 a 4, fala assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E lá em 1 Coríntios 2,9, tem uma palavra que eu amo muito, que ela para mim é um refrigério. 1 Coríntios 2,9. Tem até uma música. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A vida é desertos, palácios, coisas boas, coisas difíceis, mas lá no céu nós teremos um palácio eterno. Amém. E é para isso que nós estamos preparando, né, Sandra? Nossa. Esse é o propósito que Deus tem para nós. Todo esse exercício nessa caminhada tem um objetivo: encontrar com esse Senhor, com esse protetor, provedor, com essa pessoa maravilhosa que é Jesus, que nos capacitou nessa jornada, que esteve conosco nos desertos, nos palácios, que nos usou. Nós queremos encontrar com Ele, queremos dar um abraço. Lá não tem coronavírus, né? Não tem choro, nem dor, nem doença, lugar perfeito, né? Amém. Então, que a gente não desista dessa caminhada nunca. Amém. Nós temos algumas participações. A Carla do Joaquim colocou entre palácios e desertos. Me vem sempre a história de Jó e de José. Os dois foram de palácios aos terríveis desertos e depois voltaram para o palácio. Tem tanta história, não tem? Tem. Linda. Bastante. Sim, de José. Tem Moisés também, né? Moisés. A Marlene colocou, ó, vitória com sabor de mel, porque não houve atalho, não houve busca de um caminho mais fácil. Isso mesmo, Marlene. A gente tem que ir pela porta estreita. É difícil, mas é a que leva para o caminho certo. Eu convido vocês, querida irmã, a meditar agora nesse momento. Nós vamos ouvir uma música da irmã Ariane, cantora, que vai estar, a gente vai estar meditando. E essa música chama-se Deserto. Vamos estar meditando nesse momento. Eu convido você a falar com Deus. Você tem passado por desertos, por momentos de necessidades, privações, de crises. Te convido a louvar a Deus neste momento. Feche seus olhos, fale com Deus neste momento. Entre desertos e entre palácios. Não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver
Te louvamos, Pai, porque em meio aos desertos, às tempestades e aos furacões da vida, o Senhor cuida de nós. Aleluia, Jesus. Sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às Louve ao Senhor, queridos. Adore a Ele. É uma estratégia para vencer os desertos da vida. Amém. Aleluia. Vamos agora, né, fazer o nosso sorteio. Vamos finalizar esse momento com uma oração. Quero orar pela sua vida, para que neste momento, né, desse dia em diante, você possa enfrentar os desertos de forma diferente, né? Com um sorriso no rosto, com fé que Deus está com você, né? É adorando, é exaltando, alimentando, porque temos que estar preparados, né? Se estamos em dia bom, maus dias poderão vir, né? E que nós possamos vencer de pé nas vitórias nos desertos. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos estar orando neste momento. Quero colocar a sua vida nas mãos de Deus. Pai Santo, Pai querido, nós colocamos a vida de cada irmã, de cada irmão que neste momento está conosco, entronizados ao Teu trono, Pai. Nós queremos colocar cada vida, cada família, cada vida profissional, saúde, cada um, meu Deus, que o Senhor possa abençoar e visitar neste momento, Pai. Que quando estejamos nos desertos, levados pelo Teu Espírito Santo, possamos estar certos de que o Senhor estará conosco. Amém, Seja qualquer provação, qualquer luta, o Senhor é o Deus que nunca, jamais nos abandona. Porque o Senhor é nosso Pai, nosso Abba. Do seu pai e sua mãe podem abandonar, mas o Senhor jamais nos abandonará. Oh Deus, é nessa confiança que nós temos, é que nós clamamos o Teu nome precioso de Jesus, porque através da cruz nós temos livre acesso ao Pai e podemos clamar e pedir, porque as promessas infinitas e misericordiosas do Senhor se renovam a cada dia em nossas vidas. Te louvamos nessa tarde e por cada irmão que acompanhou. No nome santo de Jesus, amém e amém. Vamos fazer um sorteio? Eu falo um número, a Sandra fala outro. Isso. Então, Vamos começar o sorteio? E nós fizemos esse sorteio na outra vez. Você manda um oi ou eu quero. Mandar um comentário aí, vai mandando a partir de agora. Pode contar também, né? Pode de todos contar os de comentários. todos. Tem muitos, não tem? Tem. Será? Tem. Melhor assim. A partir de agora, todo mundo fala. Todos desde o começo. Desde o Já começo. contar desde o começo. Todos os participantes. Então vamos lá, fala o número, Stefane. Começa por você. A gente não tem ideia de quantos comentários, né? Nem em Vamos ordem ver. que eles vieram. Não, deixa eu ver se tem algum aqui. Comentário, não tenho aqui. Quantos Comentei, mas comentários? quando chegar no meu, eu vou pular, tá? Tá. Eu vou falar? Fala um, depois eu outro, a Sandra fala. Vou falar primeiro comentário, vamos ver? Primeiro comentário. É a Crislaine. Foi a Crislaine que comentou? Que prêmio a gente vai dar pra ela? Eu não peguei, né? Tinha que pegar, né? Tinha que pegar antes. Crislaine, vamos ver o que tem aqui nessa bolsinha. Vai lá, abre aí, Stefane. Pode Você abrir, fala um Crislaine? número. Esse prêmio aqui é seu, vamos ver. Esse aqui eu acho que a Sofia vai gostar, só que é de vidro. É um enfeite. Olha que gracinha. É um enfeite de vidro. Um enfeite de vidro que abre, pode colocar alguma coisa, né? Ele abre. Uma essência, um perfume, né? É um enfeite pra sua casa. Vamos lá então. Mais um. Vou pegar um grandão, porque eu gosto de coisas grandes. Esse aqui é lá da Giane, tá? A Giane doou, Giane Rosa, a loja, tá? Super chique, tá super linda a loja dela.
Não é merchan não, mas é porque tá mesmo. Passo Vamos lá ver. na porta e vejo. Um número. Eu vou falar um número, minha idade. Agora vamos descobrir. Eu vou falar um número Fala aí. que ele se repete em vários momentos da minha vida. Número 20. 20. 20. Deixa eu colocar aqui pra cima aparecer. Não? Tchan, 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 tchan. Marlene, a aniversariante da semana. Marlene. Marlene tá tão arrumadinho que eu não vou abrir. Você vai abrir na sua casa, tá? Olha, tem outra coisa aqui dentro. São dois presentes. Ó. Um perfume, uma essência, não é essência? Ah, eu sei o que de é. jogar no armário? Isso aqui é um moletom. É um moletom. Pra você ficar quentinha em casa, Marlene. Marlene operou a mão. Ela tava com um probleminha na mão. Deus te abençoe, viu, Marlene? Seu, Marlene. Te fortaleça Vamos escrever, a sua moça. recuperação. Escreve aí. Vamos ver Fala o o próximo. número. Deixa eu chegar mais perto. Agora é você. Já foi o 20, né? Já foi o 20, agora é você. Então eu vou escolher a idade do meu Ismael. Ó, isso mesmo. Ah, vai ganhar isso aqui, ó. Número 9. 9. Ai, essas vasilhinhas são tudo de São bom. ótimas, né? Só não pode colocar no micro-ondas, né? Porque é metal. Vamos ver. Foi a Vilma Duarte. Ó, Vilma! Ó, as duas irmãs. Aí, Olha, Vilma, pra você guardar gente, umas coisinhas super a gostosas. Vilma e a Marlene ó. doaram também. Tem doações elas aqui. Tá vendo? Vocês estão doando e também estão recebendo. Mais uma, Mariana, pega aí. Ah, vamos falar número maior, né? Já que a Sandra pediu minha idade. Vamos ver. Um pouquinho maior. Eu não tenho vergonha de esconder, não. Uma pessoa tão jovem, à flor da idade. 35. Ah, peraí, o 20 foi 35. Vamos lá. Essa cestinha para colocar uns pães de queijo pode convidar, tá? Pra gente delícia. lanchar. Quem ganhar. a Carla do Joaquim. Aí, Carla do Ó, Joaquim. Carla. Gente, a Carla está morando lá em Rio, São Paulo, né, Carla? Vamos mandar pelos correios? É, você manda Você vai o seu ter que endereço. receber. Eu vou pegar com você no Zap, Carla, e você recebe aí. Vamos mandar pelos correios, tá Então, bom? pra tomar um café, só marcando com antecedência. Carla, sua vasilhinha. Vamos mandar pelo Sedex. Correio, né? Vai você, Vamos lá pro número 40. 40 dias e 40 noites. Jesus já enjoou, né? Terezinha Faria. A Terezinha de novo. Ai, Terezinha. Vamos lá, vamos ver, que esse aqui eu acho que dá O que pra que tem abrir. aí? Eu sou curiosa. Ah, esse foi a Ruth que doou. É um short de malha muito chique. A Ruth trabalha na Óbvia. Só tem Olha malha que boa. Terezinha, você tá sortuda, Ó, viu? pra caminhar. Me dá essa sorte aí, Ficar viu? mais fit. Pra ficar fit lá no Edgar. A gente faz pro Edgar, filha. Vamos lá. Agora, essa super garrafinha aqui, ó. Vai toma lá, Vilma, água. fala um número, você. Mateus 4, nós lemos, né? É, Vou lá no número 4, então. 4. Aparecida. Aparecida Santos. Aparecida Santos. Aparecida. Vamos mandar pra você, Aparecida. E agora? Vamos... Tem máscaras, né? Máscaras. Tô aí voltando. Número... Vamos embaixo também. Número 5. Depois do 4. 5. Foi a Carla do Joaquim de novo. Ah, Carla. Ah, de novo não pode Vamos sortear não. outra, então. Quem mais participa, mais chance, né? A Edilma. A Edilma é o 6. Então, Edilma, aqui, ó. Máscara. Um kit ó. de máscara Edilma pra Caetano. vocês, tá? Agora, uma vasilhinha de De queijo, bolo, né? de queijo. Você, Stefania. O número. Vamos. 50? Fica muito pra contar, não, Sandra?
Deixa eu ver aqui. Vamos Espera contar, um porque os pouquinho, últimos, espera um né? pouquinho. Senão fica sem, né, Cida? Ou a gente pode contar, Sandra, do último que participou, A última. agora, né, pra ficar nos últimos. Vamos contar assim, 10, 7. 7, é. 7. Do Do último último pra- pra cá, dos comentários. Qual o número que você falou? 7. Número da perfeição. É. Vamos ver. Foi a Terezinha de novo, mas vamos... Terezinha, É porque ela comenta sortuda. muito, né? Quem faz mais comentário. Então pode ser o 6, a Flávia. Pode ser a A Flávia. Flávia Cristina, que é o 6. Você ganhou uma boleira ou uma queijeira. Queijeira, né? Tá, eu acho que é queijeira. É, não Aí é? você compra aquela goiabada, que eu moro pertinho, vou lá. Aham. Vou com máscara e álcool gel. Mais um kit de máscaras, ó. Vai de baixo pra cima você. Fala o número. Então eu vou 10. 10. Nossa, gente, tá quase 2 horas na live. A Carla, Vou pro 11. Silvana. A Carla tá com fome. Terezinha. Silvana. Silvana. Ah, Silvana Foi o número Vasconcelos. 11, O Silvana kit de Vasconcelos. máscara é seu. Tá Que bom? benção. Gente, é isso então. Louvado seja Deus, né, pela nossa live. Que mês que vem possamos estar aqui reunidas de novo, né, para falar da palavra de Deus e que possa alcançar mais pessoas, né? Isso. Graças a Foi uma Deus, o Senhor nos bênção, deu né? essa tecnologia, né, de estarmos próximas mesmo de estar. Sim, e a participação, né, de vocês, gente falando, foi uma benção mesmo. Fiquei feliz das pessoas estarem gostoso acompanhando. saber É que muito elas estão ali, né? gostoso. Nem percebi a hora passar, tô vendo aqui já tem 1h37. Olha! O sol já bateu, já foi, Já tá foi quase indo embora. já tá quase anoitecendo. Ficaríamos aqui mesmo, né? É muito bom falar de Deus, né? A palavra de é Deus e orar. Sejamos corajosas nesse deserto. Amém. Não tenhamos medo, porque o Senhor estará conosco. Ele fez essa Amém. promessa: estarei convosco todos os dias. Amém. Inclui Aleluia. deserto. Então não sejamos medrosas, mas corajosas. E a nossa força está nele. É só buscar nele e estar com ele que nós conseguiremos atravessar. Lembrando de encher a sua mala com a palavra de Deus, Isso. com louvores, Isso né? mesmo. Com adoração, sempre. Amém. Sempre. Que nessa tarde você, querida irmã, querido irmão, tenha recebido a unção de Deus Amém. para que você possa estar firme, forte, confiante que Deus vai te ajudar nas batalhas e nos desertos da vida. Mas lembre-se sempre de seguir o Mestre Jesus, porque ele nos deu o exemplo, né? Ler a palavra, e tá difícil? Ora, porque a oração move montanhas, né? E a nossa fé é o que nós temos para poder alcançar e conquistar o nosso palácio. Amém? Um abraço para todos, fiquem com Beijo, Deus. tchau, tchau. E até a próxima vez. Tchau, tchau. Parabéns, Camila! Caio, a gente ainda não sabe se chegou. Já chegou, né? Cecília, saúde pra você, linda. Parece a cara da mãe, né? Nasceu? A carinha da mãe. Aquela bochechinha branquinha. Gente, a pele da Camila é linda, Olha que né? delícia. Aquela pele. Será que é a pele da mãe dela? E aquele cabelo? Ai, Já Jesus. saiu com a pele limpa. Limpinho. Vamos ver se o cabelo vai vir igual o da mãe, né? Ai, ai. Nossa, muito bom. E Deus sustente a Aline também, né? Amém. Ainda não sabemos. Gente, será que o Caio vai parecer com o irmãozinho? Fofo. Nossa, parece que vai vir a cara do irmãozinho. Vai ser muito bom os dois, né? Isso. Você teve 3, né, Sandra? 3 varão. Tive 3, né? 3 filhos e o marido para Benção. poder fazer o peso. Você tá precisando de mais um, Mariana? Não, tô não. Eu já tenho 2. não. Todo mundo me cobrava. Tá tudo ótimo. Eu vou ganhar quando o Bernardo estiver namorando. Eu vou ganhar uma filha. Nossa! Aí fica um casal, né? É, uai. Ai, gente.